Bom dia, paz do Senhor. Amém. Falar depois do pastor Aguinaldo e da Luísa é difícil, hein? A minha sorte é que a minha parte é mais fácil. E eu escolhi 2 textos para a gente ler rapidinho, que vai falar sobre Cristo, e a primeira está em João, capítulo 5, versículo 39 e 40, e diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. E a outra está em 1 Timóteo 2, o 5 e o 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Eu escolhi esses 2 versículos, esses 2 textos, porque um é o próprio Jesus falando, são as palavras do próprio Jesus, dizendo que, atestando, né, que em toda a Bíblia nós vamos ver e encontrar falando e citando sobre Jesus, porque Jesus é o centro de todas as coisas, Jesus é o centro, aleluia, do Evangelho. Então, em toda a Bíblia que nós pegarmos e lermos, nós vamos ver que Jesus está lá, aleluias. E o segundo, né, ali são as recomendações, né, de Paulo para Timóteo, e que também vai dizer exatamente sobre Jesus, o Cristo. E nós estamos aqui falando o quê? Somente Cristo. Irmãos, e diante de uma sociedade que estava totalmente corrompida, que estava totalmente distante de Deus, né? Como já foi dito aqui, distante da graça, não tinha mais o compromisso em adorar ao Senhor, e eles estavam tirando a centralidade de Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. E num período tão difícil, em que a igreja, né, aquele povo, está distorcendo todas as coisas, e já foi dito aqui, né, sobre as indulgências, porque eles estavam tirando a centralidade de Cristo, porque Cristo, somente em Cristo, há salvação e remissão dos pecados. E naquele momento estava acontecendo o seguinte, tá? Eram pego, né, a salvação, ela estava sendo conquistada através de preço financeiro. Você chegava lá e comprava a sua salvação, tirando a centralidade de Cristo, tirando, tá, a obra vicária de Cristo. Irmãos, toda uma obra em que Jesus, né, Jesus vai inaugurar uma igreja. E quando ele vai partir, ele vai deixar na mão dos apóstolos, né, dos seus discípulos. E essa igreja, aleluia, ela está vindo segundo a palavra do Senhor, segundo tudo aquilo que Jesus, que Cristo, aleluia, ensinou para aqueles homens. Só que chega uma época em que a corrupção entra ali dentro e eles começam a seguir a doutrinas humanas, doutrinas que vão beneficiar a eles. E aí é nessa hora que o próprio Deus, que o próprio Jesus, ele levanta um homem, que aliás eu senti falta dele pregando aqui, viu? Ele vai levantar um homem no meio de uma sociedade e dentro desta corrupção, ele vai esclarecer para esse homem vai se levantar e ele vai começar a trazer os princípios bíblicos de volta. Aleluia. E sabe o que eu vejo? Todos nós precisamos ter a coragem desse homem. Hoje nós não precisamos mais fixar na porta de uma igreja como ele fez, mas eu e você, nós precisamos fixar nos corações e dizer que somente Cristo salva, que somente Cristo liberta e que não há outro nome ou outro homem ou qualquer outra coisa que possa nos levar de volta ao Deus Pai.
Ele é o caminho, ele é aquele que reconecta, ele é aquele que faz a ligação. E olha, em todo tempo, nós vamos ver e perceber que a ação do diabo sempre foi tentar tirar a centralidade de Cristo. E ele tenta de todas as formas enganar a nação, colocando a centralidade que é devida a Cristo em qualquer outra coisa. E nós precisamos gritar, se for preciso, somente Cristo. Mas se, como naquela época, mas se eu tiver dinheiro eu consigo a salvação. Não consegue. Salvação só em Cristo. O único suficiente, aleluia, o único sacrifício que foi suficiente para pagar a minha e a tua dívida e a dívida de toda uma nação e trazer-nos de volta para o aconchego do Pai, aleluia, nos trazer de volta para os princípios bíblicos. Irmão, Paulo vai dizer que se ele ou qualquer outro, até se for um anjo descer e pregar algo que está fora disso daqui, que seja anátema, que seja maldito. Significa que essa pessoa está deturpando os princípios bíblicos. Somente Cristo. Aleluia. Falei que o meu ia ser mais fácil? E rápida lá, ó. Amém?